tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Boa noite a todos. Hoje eu vi alegria. Mas mais uma vez eu vou perguntar boa noite a todos. Aí, ó, mais energia ainda. Depois dessas tantas oportunidades que o Jimmy deu para nós, né? De poder contribuir para com o outro. Mas na verdade a contribuição é para nós, né? A gente tem que ficar muito feliz, porque foram várias oportunidades. Ele estava falando, se o coração não tocou, se o coração não tocou, se o coração não tocou. Eu acho que, desde o primeiro momento, eu acho que o coração tocou de todos. Porque, queira ou não, todas as situações são situações difíceis e que também nos envolvem. É muito interessante isso. Às vezes a gente imagina assim, mas é um morador de rua, mas é uma família em situação de vulnerabilidade, mas é isso, mas é aquilo. No livro dos Espíritos, na terceira parte, que vai falar sobre as leis divinas e leis morais, tem uma lei chamada lei de sociedade. E lá nos ensina que toda responsabilidade é nossa também. E há uma questão também no livro dos Espíritos, se não me engano, a questão 169 ou 163, agora me veio aqui um ponto de interrogação, mas é 163 ou 169, que vai falar assim, qual que é a finalidade da reencarnação? Seja, se melhorar, mas também ajudar no progresso da humanidade. Essa é a nossa finalidade. Então acho que as oportunidades que o Jimmy deu aqui foram N oportunidades que vai nos ajudar a trabalhar o tema da noite de hoje, que é aprenda a perdoar e a se perdoar, né? Porque não adianta você só perdoar, mas é também necessário você se perdoar. Por quê? Porque nós não somos assim seres de luzes, mesmo tendo cabelos brancos, né? Nós não somos seres tão bons assim. Nós ainda temos muito a aqui aprender e a desenvolver. E se nós estamos aqui hoje em busca de um tratamento ou de uma palavra, é necessário aprender a se perdoar. Porque só assim que nós alcançamos aquilo que tanto desejamos, que é o amor, que é a paz, que é a felicidade. Jesus disse a um dos seus discípulos, perdoai, não apenas 7 vezes, mas 7 vezes 70, ou 70 vezes 7. Mas o interessante é que a conversa parou por aí, né? É as informações que nós temos. Mas na verdade, Jesus disse ao discípulo que perdoa 70 vezes 7 ao dia. Ao dia. E a gente às vezes tem dificuldade de perdoar uma vez na vida. Na vida. E o Espiritismo, eu gosto sempre de dizer isso, ele não é a religião do futuro. Se as pessoas estão imaginando que se tornando espíritas alcançarão o reino dos céus, ou irão alcançar algo de bom no mundo espiritual, estão enganados. A doutrina espírita, acima de tudo, é uma doutrina que vem nos ensinar, mas vem também nos cobrar posições firmes
na nossa mudança moral e espiritual. Jesus não nos falou que iria enviar alguém, que iria transformar a nossa existência em situações financeiras agradáveis, que nós teríamos a cura completa na humanidade. Jesus não disse que enviaria uma religião salvadora. Jesus não disse isso. Jesus disse que enviaria ao mundo, depois da sua partida, um novo Consolador. E é esse o papel da doutrina espírita, de consolar. Mas consolar de uma forma, vamos dizer assim, mais incisiva, mais dura. Por que eu falo essa consolação mais dura? Porque a doutrina espírita vai nos colocar numa posição de que é necessário mudanças internas em nós. E essas mudanças internas começam, uma delas, sabendo perdoar. Porque eu acho que uma das coisas mais difíceis que existe hoje é o perdoar, né? Amar e perdoar. Por isso que a oração de São Francisco fala isso, né? Amar para ser amado, né? Perdoar para ser perdoado, compreender para ser compreendido, e aí vai. Então, perdoar alguém é um esforço que demanda mudanças internas em nós. E perdoar a si mesmo é essas mudanças multiplicadas. Certa vez, Chico, saindo com o seu grupo, nas ruas de Uberaba, sábado à noite, Chico realizava uma caravana, como é feita aqui nesta casa, chamada Caravana Jesus no Lar, aonde ele realizava em algumas casas da periferia o Evangelho, o culto do Evangelho no lar. E o Chico então pegava o Evangelho, chegava na casa e pedia para aquela pessoa que ali estava abrir o Evangelho. E ali então eles liam a mensagem do Evangelho e o Chico falava algumas palavras a respeito daquele tema. Então, numa dessas caravanas, Chico então chega em uma casa e pede a um senhor para que pudesse abrir o Evangelho. E aquele senhor abre o perdão das ofensas, no capítulo que vai falar sobre bem-aventurados os misericordiosos, está lá no Evangelho. E ali tem a lição perdão das ofensas. E aquele senhor então lê, e o Chico depois explana em alguns minutos a respeito do perdão das ofensas. Vão embora. Na outra semana, Chico retorna naquela mesma casa e pede para aquele senhor abrir o livro. E novamente cai perdão das ofensas. Aquele senhor lê a lição, Chico novamente vai decorrer a respeito do assunto e eles vão embora. No outro sábado, Chico volta e pede ao Senhor para abrir novamente o Evangelho. E pela terceira vez, cai perdão das ofensas. Naquele momento, aquele senhor começa então a chorar. Lógico que Chico sabia o motivo, mas ele pergunta àquele senhor: por que choras? E o senhor então, naquele momento, fala: Chico, semana passada
quando o Senhor aqui esteve e me pediu para abrir o Evangelho, e pela segunda vez caiu na perdão das ofensas, eu não aguentei e entendi completamente os ensinos do Mestre Jesus. Chico então pergunta a ele: por que você está dizendo isso? E ele então relata que naquele dia, após o Evangelho no lar, o genro havia ido à casa dele e lhe dado um tiro, mas não pegou. Naquele momento ele foi ao quarto, pegou a espingarda e foi em busca do genro para matá-lo. E quando ele estava a caminho, ele lembrou da lição que havia lido: o perdão das ofensas. Perdoai aqueles que lhe ofendem. Ele então abaixa a arma e retorna para casa, agradecido a Deus por não ter cometido um crime e não ter levado para a família a separação, a briga. E quando ele leu pela terceira vez o perdão das ofensas, ele entendeu realmente que tinha feito a coisa certa. Eles se abraçam, ele e o Chico, e a espiritualidade depois relata que por providência divina, eles tinham, de uma certa forma, colocado as mãos sobre as mãos daquele senhor, para que abrisse novamente a lição no perdão das ofensas. Perdoar alguém demanda, como eu disse, uma mudança interna, um esforço pessoal, porque há duas formas de perdoar: há o perdão do esquecimento, e esse perdão é interessante porque no capítulo 12 do livro Confissões de Santo Agostinho, é o capítulo que vai falar sobre o homem e o tempo. Lá vai falar que nós somos feitos de passado, presente e futuro. E toda vez que nós trazemos para o presente coisas do passado, eles deixam de ser passado e voltam a ser presente. Olha que profundo isso. São falas de Santo Agostinho. Então, quando a gente vive o passado e ele lá fica, é passado. Mas quando a gente relembra aquilo, a gente traz para o presente. Isso são as falas dele. Então, o perdão do esquecimento é quando alguém nos ofende ou faz algo que a gente não gosta, a gente vira para aquela pessoa e fala: ó, vou te perdoar, tá bom? Mas não faz isso de novo, não. E quando a pessoa faz aquilo novamente, a gente vai lá no baú do passado e busca aquela ofensa e traz novamente para o presente e fala: você lembra aquele dia? Você fez de novo, hein? Eu não sei por que eu te perdoei. Eu não deveria ter lhe perdoado. Esse é o perdão do esquecimento. É aquele que sempre lembra da ofensa que o outro lhe faz. Mas existe um perdão que é o perdão divino, que é o perdão de Deus, porque Deus faz isso com a gente, que é o perdão da compreensão. Que quando alguém nos ofende ou faz algo que nós não gostamos, nós compreendemos que aquele irmão ou aquela irmã ainda não se encontra em um processo de desenvolvimento como às vezes nós estamos. E olha que a gente não é tão bom assim, hein? Então a gente compreende. Por que o outro nos ofendeu? Por que o outro nos fez isso? E o perdão da compreensão, esse a gente não guarda no baú da memória.
Porque quando o outro erra novamente com a gente novamente o perdoa. E é por isso que Deus, como está no livro dos Espíritos, Ele é justiça, bondade e amor. Porque toda vez que nós cometemos algum erro perante as suas leis, Ele nos perdoa, nos dá uma nova oportunidade. E quando nós somos perdoados, é a melhor coisa que nós achamos. Deus me perdoou. Obrigado, Pai, por uma nova oportunidade. E a gente então sai sorrindo da vida. Mas quando o outro comete algum erro, nós não temos a mesma compaixão, indulgência para com o outro. E aí a gente o julga, a gente o condena, a gente o critica, a gente aponta o dedo dizendo os seus defeitos, as suas falhas. Mas a gente esquece que quando eu aponto o dedo em direção a alguém, os demais dedos estão apontados na minha direção. Porque a gente ainda caminha em um mundo onde o ódio, o rancor, a vaidade é imensa. No livro dos Espíritos diz que a gente tem duas chagas na humanidade. Uma é o orgulho, o outro o egoísmo. E o egoísmo é que alimenta o nosso rancor, que alimenta a nossa mágoa para com o outro. Porque o egoísta é aquele que pensa exclusivamente em si, acreditando que ele é o melhor, que ninguém é melhor do que ele, que ninguém pode superá-lo e que ele possui as virtudes necessárias para viver numa sociedade. Olha que coisa. E aí eu trago uma história novamente de Chico. Por que eu trago as histórias de Chico? Porque há 20 e poucos anos atrás, Chico estava aqui, entre nós. E é mais fácil eu falar de alguém que a gente viu e conviveu do que alguém que a gente não viu e não conviveu, né? Então Chico, ele amava animais domésticos e ele tinha alguns cães. Ele adorava cachorro, ele amava cachorro. Mas havia um dos seus cães que havia ficado paralítico e necessitava de cuidados especiais. E Chico sempre, quando chegava do trabalho, ele precisava limpar a casa, porque aquele cachorro não tinha condições de sair, de se levantar. Então ele sujava a casa inteira. Mas Chico limpava a casa com muito amor, com muito carinho, porque ele amava aquele animal. Mas uma de suas vizinhas, vendo aquilo sempre, achou que o Chico não se sentia bem com aquela situação. E ela então resolve ajudá-lo, entre aspas. E ela então dá veneno para o cachorro. Chico chega do trabalho, o cachorro estava morto. E ele chora, fica tão chateado. E ele conta para a vizinha o que tinha acontecido. E ela fala: não, Chico, eu botei um chumbinho na carne, porque você chegava cansado do trabalho, e eu estava vendo você sofrer tanto com aquilo. E aí eu falei: não, ele vai morrer mesmo, esse cachorro. Vou só adiantar o processo.
E assim ela fez e contou para ele. Ele ouviu aquilo, depois entrou para casa e criou uma mágoa muito grande da vizinha. E nos trabalhos mediúnicos, a espiritualidade não estava conseguindo se conectar com o Chico nos trabalhos de desobsessão, nos trabalhos de mensagens. E Chico então pergunta a Emmanuel o porquê daquilo, a dificuldade que estava acontecendo dessa sintonia com a espiritualidade. E Emmanuel então relata para ele: olha, há no seu coração uma mancha muito escura que está dificultando essa conexão com a espiritualidade. O Chico falou: uma mancha? Ele falou: é. Mas essa mancha vem de onde? Perguntou o Chico. Ele falou: Chico, vem de uma mágoa. Mágoa? Ele falou: é. Mágoa de quem? Emmanuel, que era bonzinho, né? Falou: Chico, você não é bobo, Chico. Vamos lá, busca aí na sua consciência. E aí Chico lembrou da mágoa da vizinha. E aí Chico pergunta a Emmanuel: mas aí como que eu faço então agora para desfazer dessa mancha escura que envolve o meu coração? E aí então Emmanuel disse: vá até a casa dela, pede perdão, mas pergunta antes a ela qual que é o maior desejo que ela tem, um sonho que ela tem. E aí então Chico fez isso no outro dia e perguntou para ela: minha irmã, olha só, acho que essa não era vontade dele, né? Mas minha irmã, me conta aqui, está chegando o Natal, essa parte é minha, está chegando, né, um momento, e aí eu queria saber qual que é o seu sonho. Você tem um sonho? Conta para mim. E ela então olha para o Chico, sorridente, e fala: Chico, eu tenho um sonho. Chico, qual que é? Ela falou assim: Chico, você nem imagina, eu estou em um sonho de ter uma máquina de costura. Chico falou: o quê? Falou: uma máquina de costura. Sempre foi meu sonho, eu nunca tive condições. Chico saiu dali, foi até uma loja e comprou a máquina de costura em suaves prestações. Até hoje ele está pagando essa máquina. E comprou e deu para ela de presente. Naquele momento, quando ele deu a máquina para ela de presente, ela sorriu, ela flutuou, ela lhe abraçou com tanto amor, com tanto carinho, com tanto afeto, que saiu do coração dela uma luz tão linda e tão iluminada, que atingiu o coração do Chico. E quando atingiu o coração do Chico, aquela mancha escura foi se desfazendo, mas não se desfez por completo. Ficou uma manchinha. E Emmanuel disse: essa mancha não tem como tirar, porque ficou impregnado no seu perispírito. Mas ele voltou a ter o contato com a espiritualidade, mas ele tinha um problema no coração, provocado por esta mágoa que lhe provocou uma mancha. Muitas das vezes a gente olha para nós, dentro de nós, e acreditamos que somos uma luz, um feixe de luz na humanidade, mas nós estamos repletos de mancha, repletos
de luz ainda escura nos envolvendo. Porque nós não conseguimos ainda perdoar o outro e nem se perdoar. Nós não conseguimos olhar para dentro de nós e perdoar porque ainda não somos capazes de amar. Porque o meu maior sonho é amar o próximo como a mim mesmo. Mas eu ainda não consigo. Mas se eu ainda não consigo, eu não posso cobrar de mim porque eu ainda não tenho toda a afinidade com o Cristo. Mas eu já me inscrevi nas suas fileiras. Mas eu não posso cobrar de mim o esforço de distribuir 350, 100, 500 milhares de cestas. Eu não posso cobrar de mim tudo isso. Eu não posso cobrar de mim abraçar todos vocês. Mas eu posso começar a trabalhar, diminuir em mim o meu orgulho e o meu egoísmo. Eu posso trabalhar em mim, afastando de mim toda a minha inveja, toda a minha vaidade, toda a minha intolerância. Eu posso começar a trabalhar em mim no sentimento deste perdão, que é como uma semente de feijão, que um dia irá crescer e, como disse João, alcançar o céu. Então que nós possamos começar a plantar em nós um pouco dessa semente chamada perdão. Como eu disse, não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível. Eu posso começar desfazendo em mim esta mancha negra que envolve o meu coração. Eu posso começar a trabalhar em mim algo que se chama amor. E esse amor, ele precisa iniciar em nós. Como que eu alcanço? Jesus veio aqui, a gente fala, nossa, mas Jesus veio e falou de coisas tão belas. E aí ele nos deu Dimilson, como seu discípulo, que criou o GECAL, falou, nossa, vai lá, Jimmy. Mas sabe o que Jesus quer de nós? Apenas que a gente faça um trabalho social. E sabe onde é esse trabalho social? Dentro de nós. O maior trabalho social que nós podemos fazer é dentro de nós. Retirando de nós não é retirando, é transformando, diz irmã Sheila. A gente não arranca de nós os nossos vícios, a gente transforma eles em virtudes. Eu não arranco o ódio, eu transformo em amor. Eu não arranco a intolerância, eu a transformo em paciência. E é uma transformação diária, que demanda esforço contínuo, que demanda mudanças no pensar, no falar e no agir, que demanda uma melhor convivência entre nós, entre amigos, entre aqueles que nós não conhecemos, Quando aqui chegamos, e é lógico que a gente gostaria de ter abraçado a todos, e a gente estava pensando no que falar, então às vezes aquele que fala, ele se prepara para ouvir primeiro, então eu estava aqui pensando o que eu ia falar para mim mesmo, e aí vocês estão ouvindo aquele que eu preciso ouvir. Mas quando nós chegamos numa casa de oração, na nossa casa, quando nós chegamos no nosso trabalho, há algo muito importante que precisa ser feito, que era abraçar, dizer para o outro,
Oi, boa noite. Isso é muito importante. A gente aprender a conviver com o outro. Porque a partir do momento que eu começo a aprender a conviver com o outro, eu já aprendo a perdoar. Porque eu vou entender que o outro é a mão amiga que eu tanto preciso. O Jimmy me convidou hoje para participar do trabalho do tratamento espiritual. E eu sempre acredito que o tratamento espiritual, o primeiro tratamento, ele inicia sempre em nós. A maior cura que Jesus fez não foi ele. Ele sempre dizia para os outros: levanta-te e vai. Quando aquele centurião chegou até Jesus para que ele curasse o seu servo, Jesus disse: me leve até ele. O centurião: não. Se eu falo para um soldado meu, venha aqui e faça isso, ele faz. Se eu peço a outro, faça isso, ele faz. E aí então, se o Senhor falar que o meu servo está curado, eu tenho certeza que ele estará curado. E Jesus disse: eu nunca vi tamanha fé em toda Israel. Vá, o teu servo está curado. Porque Jesus sabia que aquele Senhor era capaz de curá-lo. Quando Jesus cura o cego de Jericó, e essas curas, como diz o próprio Jesus, não era ele, vinha da vontade do outro de ser curado. Então a maior vontade nossa de ser curado é da nossa arrogância, porque as nossas enfermidades, como disse Emmanuel para Chico, é provocada por nós, todas elas, sem exceção. Se não são provocadas nessa existência, são provocadas em outras, anteriores a essa. E o Jimmy levantou uma placa ali e falou que eu tenho 50 minutos ainda. Então, nesses 50 minutos, eu queria apenas distribuir para algumas pessoas algo que eu sempre levo comigo, porque tem algo que a gente agora carrega para o resto da nossa vida, que é, até no plano espiritual, celular. Isso aqui parece agora um órgão, né? Fica grudado na gente. Então eu carrego aqui no meu pequeno celular, que não é aquele famoso da maçã, mas eu levo aqui sempre comigo algumas mensagens que eu gostaria de distribuir a algumas pessoas. Meu celular não comporta tantas mensagens assim para todos, mas eu queria distribuir para algumas pessoas, para 5 pessoas. E aqueles que não receberam, se sintam recebendo de Jesus uma mensagem. E no final eu queria colocar uma música, se o dia me permite. Só um momento, eu vou só entregar para algumas pessoas que a minha alma, quando aqui eu estava, sentiu no olhar. Então eu queria entregar para 3 pessoas, 5 pessoas, desculpa, se vocês me permitem, tá bom?
E agora eu queria colocar uma música. E essa música, viu, Jimmy? É uma música que nos envolve. Eu cheguei aqui, o Jimmy me recebeu lá na porta e eu disse para ele que iria colocar o carro ali na igreja. Aí o Jimmy falou assim: ó, os nossos irmãos aqui vai querer que você fique ali. Eu falei: que maravilha, né? Porque eu falo sempre, eu acho que eu já contei essa história pro Jimmy, que o Jimmy é meu irmão. E eu falo assim, que na próxima reencarnação eu quero nascer no meio católico. Porque, como eu disse, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Nessa doutrina eu aprendi a amar e ser amado, a perdoar e ser perdoado, a compreender e ser compreendido. E minha avó, sempre, quando eu adoecia, ela fazia uma promessa para mim. Minha avó muito católica, e eu nasci no berço espírita, mas minha avó muito católica. E ela sempre fazia promessas. E as promessas delas, para mim, era sempre que eu tinha que ir em Trindade a pé. E eu tinha que fazer isso. E esse ano eu falei: nossa, já faz muitos anos que minha avó se foi, e eu gostaria de ir até Trindade a pé. E fui com uma amiga. E foi a coisa mais gratificante para mim, nesses últimos anos, de poder ver a fé do outro, de caminhar, de andar. Lógico que alguns vão pela festa, mas outros vão pelo amor, pela fé. E essa música é uma música evangélica, mas é cantada por um católico. E que a gente deveria cantar muito aqui, eu sei que vocês sabem, mas que a gente também deveria cantar muito no movimento espírita, porque ela mexe muito com a nossa alma. E eu acho que vai dar certo aqui. Vou soltar a música. Quem sabe, pode cantar. O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar e chamas o coração para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, sou pequeno demais, me dá a tua paz, dá tudo pra te seguir. Vem forte, entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sai todas as feridas. Me ensina a sociedade, eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu amor, faz brilhar em mim. Quando saber, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, orar pra ti, e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, papai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz para tudo te seguir.
Obrigado a cada um de vocês por ter enchido a nossa alma de luz, de amor e de esperança. Faz um milagre em mim, entre na minha casa e eu convido a cada um de vocês para entrar dentro de cada casa de cada um e levando o amor, a alegria e o sorriso. Se perdoa e aprenda a perdoar. Se ame e aprenda a amar. A melhor coisa do mundo é ver as crianças aqui, porque a gente trabalha para que elas colaborem para um mundo melhor. Mas eu também tenho que fazer a minha parte, porque se eu quero um mundo melhor, também é para mim. Às vezes não nesta vida, mas para a próxima. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos leve sempre para o caminho mais correto. E mais uma vez eu agradeço por toda essa energia transmitida por vocês nesse momento dessa canção tão linda. Faz um milagre em mim. E que nós, Jimmy, possamos hoje ter a oportunidade, junto à espiritualidade amiga, conhecer esse trabalho e quem sabe fazer parte dessa grande família que se chama GECAL. Que Deus nos abençoe, nos proteja hoje, agora e para toda a nossa eternidade.